Olá, terceiros anos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou a professora Inara e agora nós iremos para mais uma aula de história. Meus amores, eu comentei ontem com vocês que nós estamos chegando na nossa reta final. Nós já estamos finalizando o ano. Então, a partir de agora, as nossas aulas de história serão uma revisão dos conteúdos que nós estudamos no terceiro trimestre. Está bem? Então, vamos recordar esses conteúdos que nós estudamos mais recentemente em história. E o que nós vimos? Nós estudamos muito sobre as transformações das cidades. Nós aprendemos como que as cidades cresceram, principalmente nos últimos 150 anos. E por que as cidades cresceram tanto? Temos dois motivos principais, duas justificativas principais. As pessoas primeiro moravam no campo, mas o campo começou a se modernizar. Quando o campo se modernizou, passou a faltar emprego para as pessoas. Então, a cidade, que estava crescendo e que tinha novas indústrias, eis aqui a segunda justificativa, passou a ser atrativa para esses trabalhadores que estavam no campo e não tinham mais o que fazer, não tinham mais uma boa qualidade de vida, não tinham boas condições financeiras e às vezes não tinham nem mais onde trabalhar. Como as cidades estavam crescendo e tinham novas indústrias chegando, ela parecia um meio bastante atrativo para essas pessoas que precisavam trabalhar. Então, muitas pessoas migraram do campo para as cidades à procura de novas oportunidades, à procura de emprego, e assim, consequentemente, as indústrias passaram a crescer cada vez mais. Mas as cidades também cresceram, porque as cidades precisavam se adaptar para essas pessoas que estavam chegando. Então, o que aconteceu? Surgimento de novos bairros, bairros operários, vilas operárias. E essas vilas operárias e bairros operários precisavam de moradias. Eram moradias mais populares para que os trabalhadores morassem nelas. E também esses trabalhadores precisavam se locomover dentro da cidade. Então, a cidade precisou se adaptar, precisou construir novas avenidas, precisou melhorar a qualidade das ruas, bem como a questão do transporte público. Nós vimos que inicialmente o transporte público era feito por tração animal, eram os animais que puxavam os bondes. Só depois é que chegou a eletricidade e começaram a ter os bondes elétricos. Mas por muito tempo foi utilizado a força animal mesmo. E com essas indústrias crescendo e se desenvolvendo, as cidades também se modernizavam, porque essas indústrias faziam circular dinheiro na cidade. Então, passou a ter mais teatro, passou a ter mais movimentos culturais, músicas diferentes, as pessoas conseguiam ouvir, havia uma troca cultural bastante grande por causa do fluxo de pessoas que estavam na cidade a partir dessas datas. Então, imaginem só quanta mudança aconteceu nas cidades. Nós vimos anteriormente que nos anos de 1950, a maioria da população brasileira vivia no campo. Então, é muito recente essa ida das pessoas para as cidades. E, obviamente, as cidades precisaram se adaptar para receber todo esse contingente de pessoas. Mas, mesmo assim, muitos desses trabalhadores que saíram do campo e foram para as cidades ou não conseguiam um emprego ou então não conseguiam uma moradia. E nós vimos onde que essas pessoas moravam. Muitas delas precisavam morar nos cortiços, que eram aquelas moradias populares onde muitas pessoas dormiam no mesmo espaço, no mesmo cômodo. Famílias inteiras ou às vezes mais de uma família dormindo em um mesmo cômodo, às vezes sem ventilação, sem janela. Muitos dividiam o mesmo banheiro, a mesma cozinha. Era uma situação bem precária, era uma situação bem difícil. E esses cortiços deixavam a cidade, digamos assim, mais feia, porque eram pessoas que viviam na pobreza e estavam no centro da cidade.
Então, o que aconteceu? Para embelezar as cidades, eles precisavam tirar esses cortiços dali. Ao demolirem os cortiços, nós aprendemos o que também? Que a cidade precisou crescer e continuou crescendo, mas essas pessoas se mudaram para os morros, elas começaram a morar nas favelas. Nós também estudamos sobre o crescimento das favelas, porque as pessoas simplesmente não tinham mais o que fazer, não tinham mais para onde ir. Então, a única alternativa era construir uma casa muito simples no morro. Muitos trabalhadores moravam aonde? Nas vilas operárias e nos bairros operários. E por que recebiam esse nome, bairro operário e vila operária? Porque justamente eram próximos das indústrias. As vilas operárias nós estudamos que eram locais um pouco melhores de se viver. As casas precisavam ter o espaço adequado para as famílias, os cômodos necessários, os quartos precisava ter uma cozinha adequada, banheiro. Já os bairros operários eram um pouco mais simples, mas ainda assim as pessoas conseguiam ter uma moradia e essa moradia preferencialmente era próxima de alguma indústria. Na próxima semana, nós continuaremos falando sobre o crescimento das cidades. Por hoje, façam os exercícios propostos no livro didático e qualquer dúvida, eu e a Prof. Gabi estamos à disposição. Beijinhos, tchau, tchau!